Boa noite, beleza. Ok. Boa noite. Vamos lá, gente. Então, eu já, né, não vou perder muito tempo, não. Vou abrir aí a nossa, né, a aula já está sendo gravada. Boa noite a todos aí. Vamos iniciar aí, digamos, efetivamente o nosso semestre. E eu vou iniciar, né? Já vou aqui, já está aberta aqui a aula. Vou, digamos, compartilhar com vocês. Cadê? As nossas aulas, tá aí. Então, pronto, tá aí já, né? Vamos falar um pouquinho hoje, né? Gente, tá. Tô partilhando aí com vocês aí? Sim. Sim, né? Então, vamos lá, né, gente? Eu vou, digamos assim, contextualizar, né? Eu vou começar, então, hoje a aula de hoje, falando um pouquinho, né, sobre. Vou dar um contexto geral e aí vou entrar na parte de materiais, né? Bem, então, a gente, em sistemas estruturais a gente falou de carregamento, né? Então, tinha carga permanente, carga acidental, né? Combinação de carga, e essas que pode ser o vento, né? Que pode ser o peso próprio, que pode ser peso das pessoas, dos móveis, né? Tudo isso atuando dentro da estrutura. Nós vimos que estruturas, né, podem ser, em geral, as nossas edificações são formadas por lajes, né, que são estruturas planas, né, ou seja, é como se fosse um quadrado assim, né? Essas lajes elas têm dois comprimentos muito maiores do que a espessura, né? Essa laje, em geral, leva a carga para as vigas para os pilares, e os pilares descem até lá embaixo. Então, em geral, é isso, esse é o carregamento que a gente vê. Aí nós aprendemos a calcular, né? Vigas, como que a gente tinha uma carga, né, concentrada ou distribuída, dependendo dos apoios que a gente tinha um determinado tipo de reação de apoio, né? Que é quem fazia a viga ficar equilibrada. Então eu tenho o carregamento em cima da viga e tenho as reações de apoio que equilibram a viga, né? Depois nós aprendemos então a fazer os diagramas de momento fletor, diagrama de cortante, né? Que eram esforços que a gente chama esforços internos, né? Então, o momento fletor e o cortante são forças internas, né? O fluxo de forças internas que a gente divide, né? Dependendo do tipo de fenômeno que acontece, né? Então, na flexão, no momento fletor, vai acontecer uma flexão, e no cortante vai acontecer um esforço vertical cortando, né, a seção você tem, imagina ela longitudinalmente, né, você tem uma viga com um comprimento longitudinal, o corte vai acontecer vertical a esse eixo longitudinal, tá certo? Bem, nós temos também as treliças, que nós falamos um pouco, né? Teve alguns grupos que deram, né, digamos assim, aula sobre treliça. Então, a treliça é um material mais leve, né, em geral de aço ou de madeira, que recebe as cargas nos nós e aí distribui as cargas pelas barras. Essas barras só sofrem tração e compressão, e aí, obviamente, levam também, a mesmo jeito, leva o carregamento lá para baixo, né? Leva para os pilares e os pilares levam então lá para o subsolo. Então a gente no semestre passado a gente fez um estudo, né, basicamente das forças, né, forças que atuam sobre a estrutura e forças que reagem, né, para deixar equilibrada aquela estrutura, né? Então você tinha uma força atuante, você tinha as reações de apoio que dependem de, né, de como é que eu vou apoiar minha estrutura. E aí pronto, né? Elas tinham que estar equilibradas, né? Que eram aquelas equações, somatório das forças horizontais igual a zero, somatório das forças verticais igual a zero, somatório dos momentos para não ter rotação, né? Igual a zero. Então a gente via que a gente então
calculava como era a distribuição de forças dentro de uma viga, né, e dentro de um pilar, né? O pilar em geral está sendo comprimido, né, sofre uma compressão, e as vigas em geral sofrem flexão, que são os momentos fletores e cortantes, né? Quer dizer, é o momento fletor e o cortante, né? Porque o cortante é uma força, o momento fletor, né, é também uma força, mas é força por unidade de comprimento, né? Então é quilonewton vezes metro vezes centímetro, né? E o cortante não, é só uma força, né? É quilonewton. Então, nós passamos o semestre todinho de Sistemas 1, né, falando sobre a ação de forças na estrutura e como equilibrá-las, né? Então, eu tenho as forças estão atuando, força permanente, força acidental, excepcional, e eu tenho que, digamos assim, colocar os meus vínculos de modo que isso fique equilibrado. Aí nós, né, falamos também de estruturas isostáticas e peristáticas, né? Isostáticas são aquelas que é com número mínimo de apoios para ela não cair. E as isostáticas e as hiperestáticas são as que têm mais apoios, né? Então, ele tem uma reserva ainda um pouco maior. Mas a isostática é muito usada em grandes vãos e a hiperestática, né, em maior número de vãos. Então foi aí que a gente parou, né, gente? Aí também falar um pouquinho de pórtico, de treliça, uma coisa mais tranquila, né? Falando desse encaminhamento das forças por dentro da estrutura, né? Então vamos ter tração, aí falando dos esforços, né? Tração, compressão, momento fletor, cortante. Então falamos de vários esforços, né? Torção. Eu posso ter todos esses esforços acontecendo dentro da minha estrutura, né? E, obviamente, uma vez que isso acontecer dentro da minha estrutura, ou seja, dentro do meu pilar, dentro da minha viga, dentro da minha laje, né, dentro da minha parede, quando isso acontecer, as forças, né, que vão estar fazendo fluxo de forças no interior do meu material, né? Aí existe uma problemática, né, gente? Como é que esse material vai resistir? Então, pronto. Então, fica claro para a gente que nós, então, temos uma área, que foi a área que a gente falou em Sistemas 1, que era a área de equilíbrio, né? Forças, ou seja, eu só envolvia forças, né? Eram forças que atuavam e forças que equilibravam. Agora, né? E aí a gente calculava as forças internas, então era equilíbrio externo e equilíbrio interno, né? A gente aprendeu a fazer os diagramas por causa do equilíbrio interno. Bem, aí agora o que a gente quer saber é o seguinte, né? Se eu tenho uma viga ou se eu tenho um pilar que está submetido a um carregamento de tração ou de compressão, ou de flexão, ou de cortante, ou de torção, como é, como é que esse pilar, essa viga, essa laje, né? Como é que ele vai resistir? Tá certo? Então, pronto. Aí a gente então vai entrar agora em outro campo, né? Nós falamos o sistema Zoom foi a parte de sistema de forças. E agora nós vamos entrar num outro parâmetro, né, que tem que ser considerado, que é o parâmetro do material. Ou seja, né, se eu tiver uma viga de madeira, ela vai ter uma resistência. Se eu tiver uma viga de aço, ela vai ter outra resistência. Se eu tiver uma viga de concreto armado, ela vai ter outra resistência. Se eu tiver uma viga, né, de terra, ela vai ter outra resistência. Se eu tiver um arco, né, de um monte de pedra junto, vai ter uma resistência. Se eu tiver um cabo de aço, ele vai ter outra resistência tracionado, né? Então vejam agora que nós então, né, chegou a hora, né, de incluir mais um grande parâmetro, né? O primeiro parâmetro então seria o equilíbrio, né? A gente, né, nessas leis do equilíbrio, nós fizemos tudo em sistemas estruturais 1, né? Que falamos tudo sobre equilíbrio. E agora nós vamos então falar um pouco, né, sobre as relações constitutivas dos materiais, né? Então isso seria o quê, né? Seriam os materiais, né? Como é que os materiais, né? Como é que eles influenciam, né, nessa resistência, né, da peça, né? Ou o pilar, ou a viga, né? Ou a laje. Como é que o material é considerado, né? Para resistir, né?
a esses esforços de tração, compressão, flexão que aparecem dentro da estrutura, né, quando ela é carregada. Então, né, obviamente, né, gente, que todos esses parâmetros eles vão ter que ser considerados conjuntamente, né? O primeiro conjunto de equações que a gente viu são as equações de equilíbrio, que a gente viu em sistemas estruturais 1, né? E depois, agora, em sistemas estruturais 2, né? Nós vamos, então, falar um pouco mais sobre os materiais e o que afeta a resistência dos materiais, tá certo? E depois nós vamos falar um pouco sobre a geometria, tá certo? Geometria, né? Quando a gente fala de geometria, a gente fala de compatibilidade, né? De deformação, de deslocamento, né? Então a gente vai ver que essa geometria que eu falo, né? São as condições de contorno, né? Condições de contorno, ou seja, como que eu fixo, né, o deslocamento de cada material meu. Então, como isso é através no campo de deslocamento, porque você vai, por exemplo, quando você põe um apoio, né, você está impedindo que aquele ponto ali da estrutura que ele desça, né? Quando você põe um pilar, então naquele ponto ali a viga fica segura, né? E aí ela fica solta, mas aí tem outro ponto que ela fica segura. Então essas condições de contorno, né, que vão levar, digamos, ao que a gente chama de compatibilidade de deslocamento, ou seja, ou compatibilidade geométrica, né? Então, por isso eu posso chamar de geometria, porque é uma compatibilidade de geometria, ou seja, eu não posso ter deslocamento num lugar que eu tenho um pilar, por exemplo, né? Ali fica fixo. Então, para considerar, eu vou ter que considerar, então, agora, né, nesse semestre, em Sistemas Estruturais 2, eu vou considerar duas áreas, né? A primeira área vai ser a área de materiais e a segunda área vai ser a área de geometria, né? As duas vão ser consideradas juntas, tá certo? Obviamente, de forma conjunta, né? Então, em Sistemas 1, eu considerei o equilíbrio e agora eu vou falar de materiais e de geometria, né? Condições de apoio, de contorno, né? Levando a um sistema geométrico de deslocamento, né? Então, obviamente, acrescentando mais essas outras duas grandes áreas, a gente é capaz, né, de fazer uma análise completa, né, de todo tipo de estrutura. Então, vocês aqui, a gente dá a base e, obviamente, a partir aqui do que a gente fez, né, vocês vão, digamos assim, aprender concreto armado 1 e 2, aprender, né, madeira, aprender aço, né? Na verdade, vocês a partir daqui, né, vocês não vão aprender mais nada. Vocês sempre vão falar sobre equilíbrio, sobre materiais e sobre compatibilidade geométrica. Só que vocês vão fazer isso aqui já, né, digamos assim, num contexto de aplicação de um determinado material, ou concreto armado, ou madeira, ou aço, né, ou alumínio, né? O que seja, tá certo? Então, com isso que nós vamos dar para vocês aqui, em Sistemas 2, vocês fecham, né, o pool de parâmetros que vocês precisam para fazer uma análise de qualquer tipo de estrutura, tá certo? Bem, nós vamos então, né, primeiro falar dos materiais e depois nós vamos falar da geometria, né? Então, primeira coisa dos materiais, nós vamos então primeiro o seguinte, né, gente? Sempre pensar o seguinte: tensão e deformação são os parâmetros que eu vou, digamos assim, estar sempre lidando. Quando eu falo de relação constitutiva dos materiais, eu sempre tenho que associar, né, essas relações constitutivas com as tensões e as deformações que o material resiste. Então, né, nós vamos falar dos materiais, conceituando primeiro tensão, deformação, para que vocês possam, digamos assim, né, na hora que a gente for falar efetivamente das equações, vocês terem ideia, né, de onde que surgiu isso tudo, tá certo? Então, nós vamos começar falando, fazendo os, as nossas equações para os carregamentos axiais, né, gente? O que são carregamentos axiais?
são os carregamentos que acontecem no eixo da peça. Então, vamos pensar um pilar, né? Um pilar, na hora que você carrega ele está sendo comprimido no eixo da peça, tá certo? Quando você tem um cabo que está sendo tracionado, ele está sendo tracionado, né? Paralelamente ao eixo da peça. Então, esses são os carregamentos axiais. São aqueles que são ou de tração ou de compressão. Então, e eles acontecem, né, paralelos aos eixos da peça, tá certo? Então, esses são os carregamentos mais fáceis de serem analisados. Então, por isso, nós vamos começar nossa análise, né, pelos carregamentos axiais, tá certo? Porque através desses aí é que a gente vai conseguir fazer, digamos, uma boa análise, tá? Então, começando, né? Olha lá, ó. Vamos então definir algumas características, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de deformação específica. Então, vejam bem, né? Essa aqui é um tubo de aço, né? Um tubo de aço que é, digamos assim, engastado aqui em cima. Então, imagine que ele é, digamos, preso aqui por uma placa de aço, né? E aí eu coloco uns parafusos aqui, ele fica preso aqui nessa parte de cima aqui, ó. E aí, nesse encontro, você solda. Então, ele fica engastado, né? Lá na parte de cima. Então, você tem aqui, ele é engastado aqui em cima e ele tem um comprimento que é o comprimento de L. Nós vamos chamar o L de comprimento inicial. É o comprimento da barra, né? Se for um cabo, é o comprimento do cabo. Se for um pilar, é o comprimento do pilar. Se for a viga, né, é o comprimento da viga. Então, L em geral, né, é o comprimento da peça, né? Quando é uma viga, a gente chama de vão, né, que a distância entre os apoios, né? Aqui, quando a gente está trabalhando com tubo, por exemplo, que vai ser um tirante, né? Porque ele vai estar trabalhando a tração, eu vou engastar ele aqui em cima e liberar ele aqui embaixo. Ele aqui, né, gente? Se ele for circular, ele tem uma área chamada área A, tá certo? A área A. Então ele vai ter uma área A aqui e, obviamente, né? Na hora que eu colocar uma carga de tração aqui, P, vocês estão vendo aqui P, né? Essa carga de tração, esse comprimento, né? Vai aumentar, vai ter um momento em que ele vai aumentar aqui de tamanho, né? E a diferença entre o comprimento, né? Em B, que eu já está com a carga, e o outro que estava sem a carga, nós vamos chamar de deslocamento, né? Deslocamento é esse, né? Esse aumento, né? Do comprimento, tá certo? Então, esse deslocamento seria a variação do comprimento. Nós vamos chamar, né? O deslocamento, a variação do comprimento, tá certo? Bem, quando a gente pega um tubo desse aqui, né, e submete ele uma carga de tração, vai aparecer aqui em cima uma outra carga também para a direção, né, na mesma direção, só que no sentido oposto, né, que vai equilibrar. Então, isso aqui não cai porque eu estou carregando e, obviamente, aparece uma outra força P aqui, né, no ponto B, e aí isso aqui fica equilibrado, ou seja, está tudo equilibrado. Eu estou puxando com P, tem uma resistência, uma força resistente, né, que é devido às reações de apoio, P também ali para o lado contrário, e esse tubo, né, apesar dele ter aumentado de tamanho, vocês estão vendo aqui, ó, na hora que eu coloquei a tração, ele aumentou de tamanho, tá certo? Claro, se eu estou puxando, né, ele é que nem, vamos imaginar aí, né, uma borracha, né? Pega aí uma liguinha de borracha, na hora que você puxa a liguinha de borracha, ela aumenta de tamanho. É igualzinho, né? Aumenta aqui de tamanho, eu vou ter o comprimento inicial dela, obviamente vou ter uma variação aqui de comprimento, né? Que é o final menos o inicial, então aqui eu vou ter uma variação do comprimento, né? E, obviamente, se eu medir, olha lá, ó, se eu medir a carga aqui, ó, que vai aumentando, né? Eu boto uma carga P, depois que é P1,
depois eu boto P2, que é maior do que P1, depois P3, que é maior do que P2, depois P4, que é maior do que P3, depois P5, que é maior do que P4. Eu vou aumentando o carregamento, tá certo? Olha, eu vou aumentando. Eu carrego ele aqui, depois eu aumento mais, depois eu aumento mais, depois eu aumento mais, vou aumentando, né? E aqui vamos supor que eu queira ver, né, o tanto que está aumentando a variação do comprimento está aumentando, né? Então, esse diagrama, né, é referente, o diagrama de carga versus deformação é referente à barra analisada, né? Não podendo ser usado para prever deformações de outras barras com outras dimensões. Ou seja, se eu fizer esse tipo de análise, gente, o carregamento que eu estou aqui usando e o deslocamento aqui, ó, que é essa aqui, ó, carga, deslocamento. Se eu fizer essa análise, ela só vale, né? Ela só vale para esse tubo que eu tô e desse comprimento aí, tá vendo? E desse comprimento, ele só vale para esse tubo e desse comprimento aí que eu estou fazendo. Então vejam que aí nessa hora, na hora da gente, digamos assim, definir o quanto que o material resiste, porque você poderia pensar, porra, eu vou pegar aqui o carregamento, eu vou aumentando, né? Aqui, ó, ele está aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco ele vai chegar no momento em que ele para de aumentar, e aí parece que ele fica meio que fixo aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele aumenta, aumenta e para um pouquinho, fica fixo e o comprimento fica aumentando, tá vendo? Ó? Mesmo sem a carga aumentar, o comprimento aumenta. Aí ele para de novo e depois, se você aumentar a carga, ele vai mais um pouquinho até romper o material, né? Então, esse aqui a gente chama de diagrama de carga-deslocamento e que, em geral, a gente, né, não faz porque ele não é capaz de descrever, né, de forma, digamos assim, é, de forma generalista, né, a, o parâmetro que o material informa, tá certo? Isso aqui, ele depende do comprimento da barra, depende de um monte de fatores. Então, né, esse tipo de ensaio foi feito, né, há muitos anos atrás, e o pessoal começou a perceber, né, que os resultados dos ensaios que davam para tentar ver como é que era, né, a rigidez ou a força resistente do material à força e ao deslocamento, que ele não conseguiria, né, através só de traçar esse diagrama aqui, tá certo? Bem, então outras coisas tiveram que ser, digamos assim, outros conceitos tiveram que ser colocados. Então, quais são os conceitos? Então, primeiro, né, deformação total, olha, esse aumento que a gente teve aqui, ó, o comprimento final, que é aqui no ponto C, ó, aqui, menos o comprimento inicial, vai se chamar, né, deslocamento ou deformação total. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. É aqui, ó. O deslocamento ou deformação total vai ser, né, a diferença de comprimento, ó, o comprimento final menos o comprimento inicial. Bem, a deformação específica, né, que a gente chama de epsilon aí, ó, a gente chama de deformação específica, né, é a deformação por unidade de comprimento, ou seja, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o tanto que ele aumentou de tamanho, só que você vai dividir pelo tamanho inicial. Veja que quando você faz a variação do comprimento sobre o comprimento inicial, como a variação do comprimento, por exemplo, é centímetro, e aqui também é centímetro, vai cortar centímetro com centímetro, e o epsilon, ele representa uma porcentagem, né? Ele representa quantos por cento daquele comprimento inicial foi aumentado, ou diminuído se for uma carga de compressão, né? No caso específico, que é uma carga de tração, como houve aumento, né, nós vamos ter, então, o que a gente chama, né, de uma deformação positiva, que é que se dá com aumento de tamanho. E a negativa, a gente, né, toma por convenção de que é a que diminui de comprimento, tá certo? Nós já falamos aqui que a unidade é adimensional, né? Porque nós vamos dividir centímetro por centímetro, ou metro por metro, ou milímetro por milímetro. Então, na verdade, a deformação, né, específica, né, normal, ou deformação específica, ou deformação normal, ela é, né,
ela não tem unidade, né? O epsilon não tem, a deformação não tem unidade. Então, nós não, aqui a gente não tem que pôr metro, não tem que botar nada aqui, tá, gente? Tá, gente? Esse né? Ele é uma porcentagem, 0,26, 0,028, né? Ele é uma porcentagem, ele não tem nada a ver, não tem unidade, não podemos botar, né? Valores muito pequenos, então isso é outra característica, né? Essas deformações, né? Que vão ser deformações aplicáveis na nossa área, né? Que é a área de construção civil. Em geral, né? Ele é a ordem de grandeza para os problemas nossos aqui é pequena, tá, gente? É pequena mesmo, né? Então, assim, é 0,002, né? 0,03, são valores pequenos, né? Pode ser de 10 a menos 6 e pode chegar em a 10 a menos 2, né? Mas se for trabalhar com centímetro, né? Quer dizer, centímetro não, né? Porque não tem unidade. Mas a grandeza dela, né? É 0,02 ou 0,0002. Então, são valores muito pequenos. Esses que são os valores que nós vamos usar nas nossas edificações normais, em vigas, em pilares, em lajes, em pontes, em linhas de transmissão de energia, em estradas, né? Então, todas essas deformações, por exemplo, do pavimento de estrada, né? Então, todos esses valores, eles têm, digamos, uma deformação específica, né? Uma deformação muito pequena, os valores são muito pequenos. É assim mesmo, tá? Por quê? Porque né, um material estrutural, ele não tem como aguentar deformações muito grandes, tá certo? Isso aí são só materiais, por exemplo, existem materiais que são mais flexíveis, né? Na indústria aeronáutica, né? Na indústria, digamos assim, é, é, de alta performance, de coisas emborrachadas, né? Mas não é o caso, por exemplo, nosso da construção civil. O nosso caso da construção civil é que nossas deformações são deformações bem pequenas, né? Tá, você está vendo de 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, né? São coisas muito, muito pequenas, né? Ou seja, quando eu tenho, por exemplo, uma viga de, sei lá, né, gente? Vamos pensar, 10 metros de comprimento. Ela só ela vai deformar valores muito, muito baixos, tá certo? Então a gente precisa segurar esses valores e a gente tem que saber como calcular, né? E aqui nós estamos dando a primeira fórmula para cálculo da deformação, né? Variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, é assim que a gente calcula, e o nome dessa variável vai ser deformação, tá certo? Deformação. Bem, aí, esse aqui, né, era o diagrama carga-deformação. Ora, nós não podemos, né, traçar essa deformação, porque, assim, quando a gente traça aquela carga-deformação, ele depende, se o tubo tem 3 metros, ele funciona de um jeito. Se o tubo tem 5 metros, ele funciona de outro jeito. Então, eu tenho que fazer, né, algumas modificações, né, para que isso possa valer para qualquer material, né, qualquer peça daquele material. Então, pronto. Né? Então, nós não vamos poder caracterizar pela carga, e nós vamos, então, caracterizar as propriedades do material, né? E não depender das dimensões da amostra. Então, o que a gente quer agora é o seguinte: se eu pegar uma árvore, imagine que eu pego uma árvore, aí eu cortei uma partezinha dela, ensaio, e depois eu corto outra partezinha. Se eu ensaiar, tem que dar, digamos, um diagrama tensão-deformação muito parecido. Então, o que a gente quer é fazer um diagrama que, dependendo do tipo de material, ele seja o mesmo, tá certo? Ou seja, esse aqui é o carga, né? O carga deslocamento. Esse carga deslocamento ele não dá, porque ele depende do comprimento do elemento. E aí a gente queria uma outra coisa, que não dependesse do comprimento, né? Então, para não depender das dimensões da amostra, né?
Então, foi, digamos assim, a pesquisa avançou, né, e aí viu que a relação, né, que deve ser colocada, né, não é carga deformação, e sim tensão, né, deformação. E aí, obviamente, né, depende do tipo de material que você está usando e da intensidade do esforço aplicado. Aí sim, pronto. Então, aí, se eu fizer o diagrama tensão-deformação, que não é o carga-deformação, é o tensão-deformação, ele não vai depender mais do comprimento, tá certo? E sim da intensidade do esforço que você vai aplicar, né? Então, essa relação é denominada relação constitutiva do material, né? Ou seja, a relação que constitui aquele material que eu estou usando, né? Se ele é papel, se ele é vidro, se ele é gesso, se ele é madeira, se ele é tecido, se ele é borracha, né? Se ele é aço, não interessa, tá certo? Essa teoria que nós estamos dando aqui vale para qualquer tipo de material, tá certo? A relação em geral, nessa relação tensão-deformação, ela é medida através de ensaio, né? Que a gente chama de ensaio de tração ou compressão, né? Ou seja, ou você pega uma amostra do material e você comprime, ou você pega uma amostra do material e você traciona, né? Tem materiais que são melhor você fazer o carregamento, né? Para tração, por exemplo, o aço. O aço, em geral, ele é muito fácil de fazer, né? O ensaio dele é a tração. A compressão não é tão fácil. Então, em geral, o que o pessoal faz? Faz os ensaios de tração, né? E tenta, através dos de tração, chegar nas outras resistências, a compressão, a cisalhamento, né? A flexão. Então, vejam que, em geral, existem os ensaios, eles são melhores para determinados materiais de um jeito, então, ou seja, para aço, né, a tração é a melhor, para concreto, a compressão é muito melhor, para madeira, né, eu preciso fazer compressão e tração. Então, vocês estão vendo que, né, porque tração e compressão na madeira, né, não são iguais, as relações não são iguais. Então, né, olha aí que vocês estão vendo, então, já, né, que, obviamente, né, tem muita diferença. O aço, né, é muito mais resistente, né, à tração e compressão do que os outros dois materiais. O concreto está aí no meio, né, entre aço e madeira. E madeira, digamos assim, em termos de material, né, é o material menos resistente, né? Só que a madeira é mais leve do que o concreto. Então a madeira tem, digamos assim, a madeira tem uma vantagem, né, da carga do peso próprio por volume, né, é menor na madeira, tá certo? O peso próprio, porque ela é mais leve do que o concreto, tá certo? Então, né, essa relação dos materiais entre tensão e deformação, né? A gente sabe aqui que tensão, né, gente? Como é que eu obtenho uma tensão? Vocês viram lá quando vocês, né, passaram no vestibular, tensão é uma força dividida por uma área. Tá certo? Então, obviamente, ou se eu estiver tracionando, né, vai ser a força dividida pela área lá, por exemplo, do cabo, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, essa força aqui, ó, essa força P, e vou dividir pela área que eu tenho nesse tubo aqui, ó, né? Ou nesse, ou nesse corpo de prova circular, né? Eu tenho uma área e eu pego esse P e divido pela área, tá certo? Divido pela área, né? Eu vou ter a tensão. Então, eu preciso traçar tensão, deformação, né? Então, ele vai me dar o tipo de material e ele vai me dar a intensidade do esforço que eu vou aplicar. Então, tá aí, o diagrama tensão-deformação, infelizmente, vocês estão na pandemia, né? Não vão, digamos assim, poder ir nos laboratórios, né? Aqui na universidade, a gente tem o laboratório de engenharia civil, que é o que, na verdade, né, não é da engenharia civil, ele é, digamos, da engenharia civil mais a arquitetura, porque vocês também, né, dão aula lá digamos assim, a justificativa para existir o laboratório, né? Não é só engenharia civil, é engenharia civil e arquitetura. Infelizmente, né? Isso não é entendido. Como se ficou esse laboratório como se fosse da engenharia civil, né? Na verdade, não era, porque era para o nosso curso também, tá certo?
Então, vocês vão fazer aulas lá. Mas, em geral, os arquitetos, né? Lá, como é cheio de engenheiros, os arquitetos ficam com raiva porque eles não tratam bem, né? O que é um absurdo, porque aquele laboratório não é só da engenharia civil, né? É tanto da arquitetura quanto da engenharia civil. Então, ou seja, é dos dois cursos. Mas vamos lá, né? Tá aí esse pórtico, vocês estão vendo um pórtico, esse pórtico aqui, ó, esse pórtico, o que a gente chama de corpo de prova, né? Vocês estão vendo aqui, ó, uma barra de aço, tá certo? Essa barra de aço, ela é segura aqui, ó, tem uma garra que segura ela aqui, outra garra que puxa ela, né? Ou seja, ela vai estar sendo tracionada, ela vai essa barra aqui sobe, né? E aí, obviamente, isso aqui traciona, e aí, como isso aqui é igual isso aqui, vai ter uma tração também para de baixo, essa barra fica tracionada no seu eixo, tá certo? Bem, esse computador aqui, né, que está aqui ao lado, ele computa todo o aumento, né? Isso aqui é cheio de sensores, né? Esses sensores calculam o comprimento da barra, né? Ou seja, ela tinha uma comprimento inicial. À medida que você vai tracionando, ela vai, então, digamos, pegando a diferença entre o que aumentou de comprimento, ou seja, o comprimento que aumentou menos o comprimento original. Vai ser o tanto que aumentou, né? É o nosso deslocamento, né? O tanto que aumentou de tamanho, né? O tanto que variou de tamanho. E aí, obviamente, né, eu também controlo a carga que eu estou aplicando, né? Porque aqui tem um motor, esse motor eu vou e aplico uma carga, espero um pouquinho para ver o que acontece, e aí eu vou fazendo ponto a ponto, né? O que a gente chama de diagrama tensão-deformação, né? Então, aqui vocês, né, podem olhar, ó, esse aqui é um ensaio, né, de compressão, ou seja, esse corpo de prova de concreto, né, ele está sendo comprimido, né, e aí existem esses sensores para saber assim, na hora que eu vou comprimindo um corpo de prova desse, o diâmetro dele também vai aumentando. Então, nós vamos falar um pouquinho também de coeficiente de Poisson, né? Que é esse coeficiente que correlaciona a diminuição a diminuição do comprimento, né? E o aumento, digamos, do diâmetro da barra. E aí isso está sendo tendo uma leitura aqui, ó, né? Esse aumento ele é feito através desses sensores, tá certo? Tanto de comprimento quanto de aumento de diâmetro, né? Que aí a gente vai, digamos, definir um parâmetro chamado coeficiente de Poisson, que correlaciona. Se eu tenho uma deformação para uma determinada direção, o aumento ou diminuição de área que eu vou ter para outra, né? Aqui vocês estão vendo, ó, esse corpo de prova, na hora que ele está sendo comprimido, né? Ele está sendo comprimido, ele vai aumentar de diâmetro. E essa barra aqui, ó, à medida que ela for sendo puxada, vocês vão vendo aqui, ó, que na hora que ela arrebenta, colapsa aqui, ó, ela vai ter uma diminuição da seção, ou seja, a área vai ter uma diminuição, né? Ela vai sofrer um estrangulamento, né? Então, a gente chama esse fenômeno de estricção, fenômeno da estricção. Ele vai aqui, né? Essa área vai diminuindo, diminuindo e de repente arrebenta, tá certo? Então, aqui são exemplos de corpos de prova, que são esse aqui, o primeiro de concreto armado sendo comprimido, e esse outro aqui de aço sendo tracionado, tá certo? Então, né, os dois, eles vão, né, traçar diagramas para poder saber como é o comportamento do material, tá certo? Bem, então agora nós vamos falar dos materiais. Então, diagrama tensão-deformação, né? Então, de maneira geral, existem os materiais dúcteis e frágeis, né? O que são materiais dúcteis? O material dúctil é tipo o aço, né? O aço é um material que você carrega desculpa, ele deforma, né? Ele deforma, mas ele não arrebenta, ele não colapsa logo, né? Ele vai deformar bastante antes de cair. E isso é ótimo, né, para nossa, digamos assim, para a proposta que nós temos aí, né, da área de estruturas, né? É excelente, né? A gente quer que os materiais sejam materiais dúcteis. Por que dúcteis? Porque na hora que ele for cair, ele vai estar todo fissurado, mostrando para a gente, né? Vai estar com a barriga, né?
Então, em geral, quando a gente faz os projetos, né, de lajes, vigas, pilares, a gente faz de modo, né, que eles se encontrem como materiais dúcteis. Por quê? Porque o material dúctil sofre grandes deformações, né, e demora, por exemplo, para romper. Então, se ele for romper, ele mostra para você, né, o tanto que está sendo deformado, e aí dá tempo de você tirar as pessoas, escorar a estrutura, né? Então, em geral, a gente faz, né, essa distinção, né, entre materiais dúcteis e frágeis. O exemplo clássico, né, dos dúcteis é o aço. Né? O aço é um material por si só dúctil, ele é muito dúctil, né? Ele aguenta grandes deformações. Então, por exemplo, né, nós vamos ter isso aqui. Ó. Esse é o diagrama tensão-deformação do aço. Olha lá, ó. Então, gente, ó, nós temos aqui a tensão, ó, tensão. Essa tensão é força, né? É P sobre área, ou seja, né? É a força de tração dividido pela área da seção transversal. E o E é a deformação, né? Ou seja, o E é a deformação específica, é a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial. Então, o que a gente, na hora que vai traçar o diagrama tensão, deformação, vai vendo, é que nós vamos calculando a tensão dentro da, né? Imagina aqui, ó, ele vai puxando a barra, né? Ele puxa a barra e calcula a deformação específica. Calcula a tensão, calcula a deformação específica, e aí vai traçando, né? Ele vai traçando aqui, ó, traça um primeiro trecho, que é o trecho que vai de 0, né, até A, depois de A, né, ou de O, né, até A, depois de A ele vai para B, depois de B vem para C, depois de C vem para D, né? Depois de D, alguns vêm para E e outros vão lá para E', né? Subindo. Então, e aí, quando chega no ponto E, né? Eles arrebentam, tá certo? Então, é assim, e para aços, tá certo? Para aços estruturais, esse é o diagrama tensão-deformação. Você tem aí, né, um trecho inicialmente linear, né? Depois ele vira uma parábola, depois ele vira uma reta constante, depois ele vai de C para D, né? É outra parábola, e depois, em geral, ou ele desce para E ou ele vai para E', né? E aí o material arrebenta, tá certo? Bem, algumas nomenclaturas, né, que a gente usa. Então, vejam, como eu estou falando em tensão, né, tensão, então, por exemplo, depois que eu chego aqui no ponto B, né, no ponto D, desculpa, de dado, né, ponto D de dado, a gente chama essa tensão máxima que o material resiste, né, nós chamamos isso de tensão última, ou tensão de ruptura, ou tensão de colapso, né? Então, assim, quando chegar aqui no D, na verdade, o que acontece? O material rasga em geral, né? Ou está muito fissurado ou rasga, e aí ele perde, digamos, força, né? Ele perde resistência até chegar em E, e aí em E realmente o material arrebenta, né? Então, assim, mas para nós, né? Nós sempre, digamos assim, como a gente tem que trabalhar com um ponto máximo, o nosso ponto máximo vai ser esse aqui, ou seja, essa aqui é a tensão última, é a tensão última que o material resiste. Depois dela, o material vai começar a romper, né? Completamente e já não volta mais atrás. Então, daqui do D para o E, né? O material já está todo colapsado, né? Ou seja, e esse trecho pode ser ou um trecho muito pequeno ou um trecho pequeno, né? Em geral, ele é desprezado. A gente para, né? A gente para nosso projeto aqui em D, tá certo? Que ele não atinja o ponto D. Tá? Então, eu não, a minha tensão última, ou seja, a tensão que o material vai arrebentar, é o ponto D. Eu não quero que o material chegue até o ponto D, né? É que nem, por exemplo, né, gente, fazendo aí como é que é o nome? Uma comparação, né? Você imagina que você tem, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é cardíaco, né? E aí ele não pode ter a pulsação. Imagina, a nossa pulsação é de 80, digamos, 80 é, pulsos por segundo, por exemplo, imagina, né?
Aí, obviamente, se você chegar, né, a 200 e tanto, você tem um troço, né? O seu coração colapsa, ele entra numa coisa com 300, sei lá, você tem um troço, tá certo? Então, é a mesma coisa, o material, essa tensão última, é aquela tensão que, se chegar naquele momento, o material arrebenta, tá certo? Então, assim, aí ele arrebenta, né? E aí não tem mais o que fazer, ele não serve para mais nada, tá certo? Então, em geral, essa tensão última, ou tensão de colapso, ou tensão de ruptura, né? Em geral, aqui nesse ponto D, é a tensão máxima que o material vai aguentar, né? Depois disso, ela não aguenta mais. Bem, vamos então fazer uma análise de cada trecho, tá certo? O trecho primeiro, o trecho entre O e A, né? O e A. Esse trecho é o que a gente chama de trecho inicial, né? É um trecho que é uma reta, vocês estão olhando aí uma reta inclinada, né? Essa reta inclinada, ela representa, né, a proporcionalidade entre tensão e deformação, ou seja, se eu carregar o meu material, ele vai andar aqui, se eu bater aqui, ele vai te dar certinho, né? A inclinação da reta te dá certinho a relação entre o tanto de tensão que você coloca e o tanto de deformação que ela tem. Isso é dado, né, pela tangente aqui dessa reta, né? É a tangente, que nós vamos chamar, né, de módulo de elasticidade, né? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais aí para frente. Então, nós temos o módulo de elasticidade, tá certo? Bem, o trecho OA é o que a gente chama de trecho linear elástico, né? Por que é linear? É porque o, o modo, né, em que a tensão e deformação acontecem na estrutura, né, seguem uma reta que é de 0 até A, né, é logo no início, né? Ou seja, o que a gente está dizendo é que todo material no início ele é linear elástico, ou seja, ele é proporcional, tensão e deformações são proporcionais, e na hora que você desliga, imagine que você está aumentando o carregamento, de repente você desliga o carregamento. Se ele ainda tiver nesse trecho OA aqui, ó, que é o trecho linear, ele volta para zero, né? Sem problema nenhum. Ele funciona como se fosse um elástico, né? Ele deforma, e aí, se você largar o elástico, ele volta para o que ele era, tá certo? Então, em geral, é o que a gente chama de fase linear, né? E é fase linear elástica. Linear porque segue aqui ó, a reta inclinada, né? Elástica porque volta para o zero, né? Caso atinja ali qualquer tensão que seja no trecho, nesse trecho linear, ele volta de novo, né? Se você tirar o carregamento, a deformação volta para a estrutura, né? Ela, digamos, volta ao comprimento inicial sem problema algum, tá certo? Bem, depois que esse ponto, né, depois que essa fase linear passa, eu vou ter uma curvazinha aqui, ó, entre A e B, mas ela é tão pequena que a gente, em geral, despreza, tá certo? Então, existe uma curvazinha entre A e B, que é uma curva, né? Mas apesar de ser curva, o trecho ainda é linear. Então, o trecho entre A B, né? O trecho entre OA e AB são trechos lineares. Só que de OA é linear, de AB é não linear, só que se você descarregar, ele volta também, né? O comprimento volta ao que era antes. Então, o trecho até B, até atingir, né, B, ele é um trecho que a gente chama de linear ou não linear elástico, né? Porque se você retirar a carga, ele volta a zero. Então, em geral, gente, né, nos materiais, nós vamos querer que esse trecho, que a gente chama de tensão de escoamento para o aço, né? A tensão de escoamento é o aço quando ele começa a ter deformações que não mais vão, digamos, sair da estrutura, elas vão ficar dentro, né? Ou seja, deformações permanentes. Então, nessa tensão aqui de escoamento, que é a questão, né, onde chega B, e o material começa a escoar. O que é o material escoar, professor? Imagina o seguinte, ó, de B até C, eu tenho um aumento da deformação, mas eu não tenho um aumento da carga, estão vendo? Porque a carga ficou... Imagine que você começa a puxar um elástico
E aí chega um momento que o elástico ele aumenta muito de tamanho sem que você precise aumentar o carregamento. Isso aí é o que a gente chama de fenômeno de escoamento. Ou seja, de B para C, né, é o trecho com escoamento do material, ou seja, há um aumento da deformação específica sem, né, a gente ter aumento de carregamento. Todo material, né, tem uma deformaçãozinha ali de escoamento, né, tanto para tração quanto para compressão, né? Nós estamos falando de tração, mas existe a mesma coisa para compressão, né? Só que vai estar comprimido, tá certo? Bem, então, obviamente, né? A gente chama esse ponto A aqui de limite de proporcionalidade, onde tudo está linear, né? E depois, essa região entre A e B, que é bem pequenininha, que a gente, em geral, despreza, é chamado, né, ponto de elasticidade não linear. Cai em B, né? Aí de B para C o material escoa, sem precisar aumentar, né? Você não precisa colocar mais tensão, não precisa colocar mais carga, ele já escoa até o ponto C, né? E aí, outra coisa, se você, entre o ponto B e C, se você desligar aqui o equipamento, né? Imagine que desligou nesse ponto que eu estou colocando aqui, ó. Ele vai descer, ó, essa deformação vai descer paralela, né? A essa linha aqui, ó, vai descer paralela, só que ela vai cair aqui, ó, ela não cai mais em zero. O que que acontece? Então, esse tanto de deformação ficou na estrutura, tá certo? Então, entre B e C, quando o material escoa, se você parar o carregamento entre B e C, o ponto ele não volta mais a zero, né? Ele vai voltar, mas ele vai voltar para um local diferente de zero. Então, em geral, paralelo, né? Você pode desligar aqui, você pode desligar aqui, aqui, em qualquer lugar, né? Ele não mais vai voltar a zero. Então, obviamente, a gente não quer, né, gente? Imagine que você vá, digamos assim, você tem uma laje no seu banheiro, né? Imagine que você tem uma laje onde você toma banho no seu banheiro e de repente você está vendo que a laje tem uma barriga, né? E aí a água fica empoçando naquela barriga. Obviamente que você não quer isso, né? Então ninguém quer, né? Nem laje, nem viga, nem pilar, ninguém quer grandes deformações, né? E que não voltem atrás, entendeu? Então, em geral, a gente para os nossos projetos no ponto A aqui, ó. Mas existem outros tipos de projeto, né, que devem ser considerados, tanto o trecho de B até C, quanto de C até D, né? Porque, na verdade, o material ele resiste até chegar em D, ó, tá vendo? Ó? O D que é a tensão de colapso, a tensão última. Mas de C para D, ó, isso aqui é uma reserva, né, que fica dentro do material. E é por isso, né, e muitas das vezes o material não resiste, né? Não, digamos, desculpe, o material resiste mais do que a gente acha que ele ia resistir, porque ele começa a ter deformação permanente, né? Começa a mostrar, fica fissurado, né? Mas ele ainda tem que ter, digamos assim, essa reserva toda de carregamento para ele poder arrebentar. Então, isso aqui é uma reserva, né? Em geral, quando a gente faz os nossos projetos, a gente considera a tensão, né, a tensão limite que a gente quer que tenha nesse ponto A aqui, né, e não no ponto D. Então, e aí é isso aqui, né, esse tanto aqui, ó, a gente deixa, né, de coeficiente de segurança, tá certo? Para não ter problema, porque o carregamento, né, em geral, na construção civil, o carregamento pode aumentar muito, né? Muito acima do que a gente pode, digamos assim, do material, né, resistir. E aí, obviamente, o material vai, né, esfacelar e não vai resistir. Então, vamos lá, né, gente? Eu vou ler, então, aqui, só para a gente ver aqui, né, se ficou tudo certo. Olha lá. Materiais dúcteis com patamar de escoamento, né? O entre OA, né? A deformação é proporcional à tensão até atingir o limite de proporcionalidade. Então, essa é a tensão do limite de proporcionalidade, que é A aqui, ó, tá certo? No ponto A, né? Aí eu vou ter uma região entre A e B que é curva, mas é bem pequenininha, que a gente em geral despreza, e aí eu chego na tensão de escoamento, que para o aço, né? A tensão de escoamento é uma coisa que assim, todo mundo que vai usar aço, tá certo? Que vai projetar em aço, a coisa principal que ele tem que saber
é a tensão de escoamento do aço, ou seja, o quanto que o aço escoa a tração, a compressão, a cisalhamento, né? Então, em geral, a tensão de escoamento do aço, né? Ela é a tração, principalmente, né? Ela é de fundamental importância para o cara entender. Bem, então chegou aqui em B, eu tenho a tensão de escoamento. Com a tensão de escoamento, eu não preciso aumentar o carregamento, porque a tensão está constante. E aí eu começo a ter, né, esse deslocamento que vai de B até C, né? Então é o patamar de escoamento, né? É o ponto que representa o limite de escoamento que a gente chama de sigma E, tensão de escoamento, né? Então esse aumento aqui de deslocamento, tá vendo? Olha o deslocamento, olha a deformação aqui, ó. Um aumento da deformação aqui até o ponto C, né? E é o que eu falei, entre B e C, se eu parar o carregamento aqui no meio, ele não volta mais para o zero, ele vai voltar paralelo, né? Mas ele para aqui na frente, ou seja, esse tanto de deformação ficou dentro lá da peça, não volta mais atrás, tá certo? Então, aqui, ó, BC, patamar de escoamento, né? O ponto de B representa o limite de escoamento. Outra coisa, o patamar de escoamento, ele representa, quanto maior o patamar de escoamento, mais aquele material aguenta, né? Quanto mais dúctil é o material, ou seja, mais deformação ele aguenta. Então, né, aços que têm o patamar de escoamento maior do que outros, né, quer dizer que é um aço que aguenta mais deformar, tá certo? Bem, aí nós vamos ter, ó, 3, né? O ponto D caracteriza o nível máximo de tensão, ou seja, a tensão máxima que aquele material resiste, né? Depois daquilo ali, o material começa a colapsar e aí já não volta mais, né? A gente chama de, caracteriza o máximo de tensão, né? Ou chama tensão de ruptura, ou tensão de colapso, né? Ou tensão de ruptura, né? Ou tensão de colapso, ou tensão de esfacelamento do material, né? O ponto E, né? Na verdade, né? Quando ele já passa pelo ponto D, então ele pode ter um pouquinho mais de carga, ou então ele já aí, em geral, ele já, o material já vai esfacelando, né? E aí ele tem uma diminuição de resistência até chegar em E, e aí ele pronto, aí ele realmente colapsa, né? Então, o ponto E, a gente chama de ponto de ruptura, né? Mas a tensão última, a tensão máxima que o material vai aguentar vai ser esse ponto D aqui que a gente vai, né? Que a gente vai obter aqui, quando chegar no ponto D, vem aqui, pronto, essa é a tensão máxima que o material resiste, né? Descarregando-se em um ponto em C' do diagrama, né, fora do limite de elástico, ou seja, aqui, né, as deformações ocorrem segundo a linha paralela ao zero, né, que é exato o que eu falei para vocês, vai descer aqui, ó, porém conservando uma deformação residual, ou seja, isso tudo de deformação fica dentro da estrutura, né? Você não consegue mais tirar, né? É quando você vê, por exemplo, na hora que você puxa muito um aço, ele escoa, né? E depois, na hora que você solta ele para ele voltar, ele não volta tudo, né? Na borracha acontece isso também. Você vai puxando borracha, puxando um plástico, né? Ele chega no momento em que ele escoa e não volta mais as tensões, né? A partir do ponto B, você tem deformações residuais, ou seja, deformações que vão ficar no teu material, tá certo? Então, diagrama tensão-deformação, né? Materiais dúcteis, aí existe, primeiro, os materiais dúcteis com patamar de escoamento, que são esses aqui, tá certo? Materiais dúcteis com patamar de escoamento, ó, bem claro que é esse material aqui, né? Agora, existem materiais que são dúcteis também, ou seja, olha, vocês estão vendo que ele demora para romper, né? Ou seja, ele é bem, digamos assim, ele deforma bastante, mas ele não tem esse patamar de escoamento tão bem definido aqui, tá certo? Alguns aços que são submetidos, né, a temperaturas altas, eles ficam mais resistentes, no entanto, eles perdem o patamar de escoamento. Agora, eles, como são dúcteis, eles aguentam muita deformação, só que eles não têm o patamar, que é essa, digamos assim, na hora que você não aumenta a carga e ele deforma sozinho, né? Ele não tem o patamar de escoamento. Então, em geral, nós vamos ter esses materiais dúcteis sem patamar de escoamento, e são aços tratados, né? Os aços tratados, eles ficam mais resistentes, no entanto, eles ficam sem o patamar de escoamento, né?
se eles não têm patamar de escoamento, como é que eu vou decidir, né, gente? Porque olha só, nesse aqui eu sei que na hora que eu for projetar, vou fazer meu projeto, eu vou querer que a tensão e a deformação cheguem no máximo aqui no ponto A. No máximo no ponto A. Ora, como é que eu vou fazer no material dúctil sem patamar de escoamento, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, como existem esses aços tratados e alguns materiais que são dúcteis, porém não têm patamar de escoamento, o pessoal adota um procedimento, digamos assim, normativo, né? Você pega aqui 0,2%, traça aqui uma reta, e aí, onde bater aqui no diagrama tensão-deformação do material, você volta aqui e você tem a tensão de escoamento aqui, né? Isso é meramente, né, gente? Isso é meramente um, um truque, né? Digamos assim, uma orientação padrão para que você pegue uma tensão de escoamento fictícia, né? Porque, na verdade, aquele material não tem escoamento. Mas aí você adota essa tensão de escoamento, é aquela, né, cujo você pegou o diagrama tensão-deformação, traçou lá no ensaio, depois você vem aqui, pega 0,2%, traça uma reta paralela a essa, né? E aonde bater esse material, você vai ter, digamos, a tensão de escoamento, né? O limite de escoamento, né, no ponto B, corresponde a uma deformação residual de 0,2%, né, se a barra for descarregada, ou seja, né, vai ficar aqui um desvio de 0,2% aqui, se a barra for descarregada. Então, beleza, né, é um procedimento padrão, né, mas é ótimo aí, é assim que é feito nas normas, né, para esses materiais que não têm patamar de escoamento. Bem, e finalmente, né, gente, nós chegamos aos materiais frágeis, né? O que são materiais frágeis? São aqueles materiais que sofrem ruptura de forma brusca, né? Não apresentam deformações consideradas, né? Ou seja, concreto, vidro, né? Cerâmica, gesso, né? Gesso. Ou seja, você pega uma placa de gesso, se você pisar na placa de gesso, ela não aguenta nada de deformação, ela de repente arrebenta, né? Eu, por exemplo, mesmo uma vez eu estava num churrasco e tinha digamos, como é que é o nome daquilo? Aquelas que você põe gelo e põe bebida, né? Como é o nome daquilo lá? Cooler. Hã? Cooler. Isopor. É o cooler, cooler, mas o cooler de pobre, como é que a gente chama o cooler de pobre? Que é o isopor. Ah, isopor, professor. Caixa de isopor, Pois, professor. isso, então pronto, caixa de isopor. Então o cooler de pobre, que é a caixa de isopor, né? Tinha uma caixa de isopor, e aí cheio de bebida. E aí, por exemplo, deu algum problema na parede, eu não me lembro o que era, se alguém caiu do outro lado, né? E eu estava nessa festa e eu, cara, fiquei assim, meio assim, como era alguma coisa minha, eu tinha participado da organização. Quando a pessoa caiu do outro lado, eu fiquei assim meio agoniado, né? E fui querer subir no muro. E aí, na hora que eu fui querer subir no muro, eu pisei no isopor. O que aconteceu com a caixa de isopor, gente? Arrebentou, né? Arrebentou assim, ó, ou seja, ela não aguenta deformação, tá certo? Ela não tem deformação. Ela logo rompe, de uma vez logo, né? É a mesma coisa o vidro. O vidro, por que a gente tem muita cautela na hora de usar o vidro, né? Numa aplicação de estrutura? Porque ela não avisa, ela não fica barriguda. Ela simplesmente, né? O vidro vai, parte e cai em cima de todo mundo, né? Então, o material aí, quais são os materiais frágeis? O concreto, né, que é sem ser concreto armado, só o concreto, ele é um material frágil. O material vidro é um material frágil. O cerâmica é um material frágil. O isopor é um material frágil, tá certo? Então, o gesso é um material frágil. Então, todos esses materiais são exemplos de materiais frágeis. E, em geral, então, nós vamos ter materiais dúcteis com patamar de escoamento, materiais dúcteis sem patamar de escoamento, mas também dúcteis, que aguentam deformação, e os materiais frágeis, né? Que aí sim, esses materiais frágeis, se a gente for usar em estrutura, né? Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque eles podem arrebentar e simplesmente acabar, né? Com toda a estrutura. Então, fica aí, a gente tem materiais dúcteis
com patamar de escoamento, materiais dúcteis sem patamar de escoamento e materiais frágeis, tá certo? Na nossa classificação. Gente, alguma dúvida até agora? Alguém quer fazer algum comentário? Quer algum esclarecimento? Professor, você Diga. pode só voltar naquele slide de Hulk, com alguma coisa de Hulk que eu não vi direito? Não, acho que era mais pra frente. Até agora não. Ah, então, Passou. foi sem É o querer. próximo, é a lei de Hooke. Ah, não, beleza. Tá? É aqui, por enquanto, nós estamos aqui, ó, materiais frágeis, dúcteis sem patamar de escoamento e com patamar de escoamento. Tudo bem? Alguém que tem alguma dúvida, gente, que queira aí colocar, né? Bem, então, né, se ninguém for falar nada, nós vamos avançar mais um pouquinho, tá certo? Então, cara, esses materiais, eles são ensaiados, né? Eles são ensaiados, em geral, a tração, a compressão, a cisalhamento, a torção, né? Eles são levados, né? Uma parte, né, gente? Imagina, a gente não tem como ensaiar, né? Imagina ensaiar uma árvore, não tem como ensaiar a árvore, tá certo? Então, o que que acontece? Para que a gente tenha, né, que não considerar a geometria, ou seja, o comprimento da peça, nós vamos ter que calcular a tensão, né? Não foi isso que nós, ó, olha aqui, ó, a gente falou aqui, ó, se você vier aqui, ó, a gente falou, né, que aqui, ó, esse diagrama, que é a carga de deslocamento, a gente não ia fazer. Por quê? Porque a carga, se você que considerar, digamos, a carga, ele depende do comprimento dessa peça. Nós não vamos fazer, nós vamos fazer esse outro diagrama aqui, ó, que é a tensão pela deformação específica, ou seja, a tensão é a carga dividido pela área, né? Ou seja, é a quantidade de carga, digamos, por unidade de área que nós temos dentro lá do material, e aqui é a deformação específica, que é a variação do comprimento dividido por o comprimento inicial. Então, o diagrama tensão-deformação é que vai nos dar, digamos, a resposta se o material ele é mais rígido, ele é menos rígido, se ele aguenta mais deformação, menos deformação, né? Tudo isso aí, quem vai, digamos, nos dar essa dica é o diagrama tensão-deformação do material, né? Todo material é ensaiado, tá, gente? Na construção, todo material. Se você vai mexer com madeira, a madeira tem que ser ensaiada. Se você vai mexer com aço, o aço vai ter que ser ensaiado. Se você vai mexer com vidro, o vidro vai ser ensaiado. Se você vai mexer com esquadria de alumínio, o alumínio tem que ser ensaiado. Tudo tá certo. Tudo, concreto tem que ser ensaiado, né? Todos os materiais de construção, eles têm que sofrer o diagrama tensão-deformação para saber, né, qual que é o comportamento do material quando você carrega ele, né? Isso é essencial, né? Desde digamos, das vidros, as esquadrias de vidro, né? Aquelas fachadas de vidro que a gente tem nos grandes prédios, né? Que o vento vai bater, é preciso que você calcule ali, né? Com a força do vento, o quanto que aqueles vidros vão deformar, né? E se eles vão atingir uma tensão de ruptura, tá certo? Então, cara, nós vamos fazer isso aqui para todos os materiais, né, da construção civil. Então, isso que aí, esses conceitos que nós estamos vendo de tensão, deformação e de escoamento, de material frágil, né, isso vale para qualquer, né, até para tecido, vale para planta, né, vale para, por exemplo, uma folha, né, vale para uma caneta, um lápis, né? Qualquer material, tá certo, gente? Então, por isso que isso é tão geral, né? O pessoal chama de resistência dos materiais, né? Então, essa forma de abordar é uma forma que aborda o material de uma forma muito genérica, né? E vale para qualquer tipo de material, tá certo? Bem, gente, eu pediria alguém aí, tem alguém com o microfone aberto. Eu pediria só que fechasse aí, por favor, porque tem uns barulhos, né, rolando aí. Então, se a pessoa puder realmente fechar aí o áudio, né, para a gente poder ir tranquilo. E aí, quando você quiser falar, você abre o áudio, tá certo? Bem, então pronto. Então, o diagrama tensão-deformação, né?
Então, o diagrama tensão-deformação é o que vai me dar, né, essa relação entre tensão e deformação e que, por acaso, vai ser considerado, né, o quanto que o material resiste. Então, vejam lá, ó, quem primeiro, né, o cara que primeiro fez os primeiros estudos, né, com relação a isso, né, foi um pesquisador, né, inglês chamado Robert Hooke, né? Ele na época ele tinha, digamos, uma rixa com o Newton, né? O Newton era mais conhecido, mas o Robert Hooke também era um cara, né, muito conhecido, e ele então também, ele foi um dos caras que fez todas essas pesquisas sobre material, como é que o material resiste, não resiste, né? E foi ele que pela primeira, né, primeira vez anunciou essa lei, né? E aí essa lei ficou conhecida como Lei de Hooke. Por que Lei de Hooke? Porque foi ele que, pela primeira vez, né, colocou isso aí. Ele era tão paranoico, né, na época dele lá com o Newton. Eu acho que o Newton deve ter roubado umas ideias dele, porque ele era tão paranoico que ele escrevia, né, tudo ao contrário e não sei como é que era em latim, acho que era em latim, né? Ele escrevia ao contrário em latim, para ninguém poder roubar, né? Então era um negócio doido. Então ele que primeiro enunciou essa lei de Hooke, né? Em que hoje para nós parece é simples, mas né, na época não era não, viu, gente? Né, 200 anos atrás, sei lá, não era tão simples, né? A relação de proporcionalidade entre a tensão e a deformação, né? Olha aqui, é chamada lei de Hooke. Se for linear, né? Se for linear, que foi ele primeiro que disse que era linear, ó, tensão e deformação linear. Ou seja, a lei de Hooke, né, gente? Olha lá. A lei de Hooke, ela só vale aqui, ó. Ela só vale entre O e A, tá vendo aqui, ó? Por quê? Porque só entre O e A, só nesse trecho aqui, ó, é que a lei de Hooke é válida, estão vendo ali, ó? Porque o único trecho linear é entre O e A, né? Então, a lei de Hooke, que foi postulada por ele, só vale nesse trecho linear. Só que esse trecho linear é aplicado em quase todas as estruturas, tá certo? Então, quase todas as estruturas, inicialmente, né, vão ter, digamos, um comportamento linear, que você vai ter tensão, deformação, digamos, proporcionais, né? E aí você consegue traçar, digamos, essa reta aqui, ó. Se você traçar, digamos, carrega um pouquinho, calcula a tensão, carrega um pouquinho, calcula a deformação, e aí você vai fazendo, você vai ver que todo o material, né, segue a lei de Hooke logo no começo. Depois não, aí depois vai ficando não linear, né, e aí uns vão ficando um comportamento vão escoar e tudo, e outros não, né? Às vezes não tem escoamento, outros são frágeis, logo arrebentam, né? E aí, obviamente, mas ficou a tensão deformação, e como a maioria dos nossos projetos na construção vão ficar dentro daquele trecho, né, OA, que é o trecho linear, então a gente usa demais, né, o conceito de lei de Hooke, né? É a relação de proporcionalidade entre tensão e deformação, ou seja, né, são proporcionais, né? O coeficiente de proporcionalidade entre a tensão e a deformação é chamado de módulo de elasticidade, né? Ou módulo de Young, o pessoal chama, né? Ou módulo de Hooke, né? Então, mas o pessoal chama de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Em geral, o módulo de elasticidade é o que melhor representa, né? É a relação entre tensão e deformação. Então, imagina o seguinte, né, gente? Se eu tenho aqui esse ângulo alfa e aqui foi o tanto que cresceu, ou seja, o tanto que eu tive de aumento de comprimento, né? E essa aqui é a tensão que eu estou aplicando. Olha o que o Hooke fez, né? Ele viu aqui e falou assim, olha, o cosseno, né? O cosseno ou seno, o cosseno é o adjacente, né? E a tangente é cateto adjacente, né? Cateto oposto, que é esse aqui, ó, de 0 até sigma aí, ó, cateto oposto, que esse comprimento é igual a esse aqui, né? Então, é tangente, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. E aí vai aqui daqui até o EI, tá vendo? Então, a tangente desse ângulo é que relaciona tensão com deformação. E aí pronto, ele chamou essa tangente de alfa de E. E aí, essa letra E, ele deu o nome, batizou de módulo de elasticidade. Por que módulo de elasticidade? Como eu falei para vocês,
O modo de elasticidade, né, quer dizer que entre O e A, nesse trecho, qualquer que se eu pegar a carga e baixar a carga ou descarregar a estrutura, toda a deformação volta para zero, né? Não há nenhum problema de deformação permanente. Então, a lei de Hooke é aplicável, né, digamos assim, a todos os materiais, logo no começo, assim, quando tem pouco carregamento, né? Então, assim, em geral, é para onde que a gente, na construção, quer ficar, né? Porque, óbvio, você não quer que nenhuma laje fique com barriga, que viga fique com barriga, né? Que pilar, digamos assim, imagina o nível de um prédio, né, ficar, digamos assim, um lado mais alto do que o outro, né? Então, é óbvio que a gente não quer isso. Então, a gente vai ter essa relação chamada de modularidade, e tensão é igual modularidade vezes deformação, é a chamada lei de Hooke, né? Que preconiza a proporcionalidade entre tensão e deformação. Vejam, gente, ó, vejam que aonde eu pegar, ó, se eu pegar outro ponto, imagine que eu pegue esse ponto aqui onde está isso aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui e subir, se eu fizer a proporcionalidade entre esse lado e esse lado, como isso é uma reta com inclinação constante, o módulo de elasticidade, né, vai ser sempre igual. Qualquer trecho aqui, o módulo de elasticidade é o mesmo, certo? Ou seja, a relação entre tensão e deformação é proporcional, tá certo? Então, a lei de Hooke é a lei que considera proporcionalidade entre tensão e deformação, ou seja, né, eles seguem um comportamento linear e a tangente da reta sempre vai ser, né, e em qualquer ponto, né, do trecho, se eu pegar aqui vai ser E, se pegar aqui qualquer ponto vai ser E, e aí isso vai, né, vai bem até a gente chegar aqui nesse ponto aqui, ó. Pronto. Aí depois que chega na tensão de escoamento, aí o que nós estamos falando não vale mais, tá certo? Então, obviamente, né, que me interessa para todos os materiais, né? Para todos os materiais me interessa saber o módulo de elasticidade, me interessa saber qual é a tensão de escoamento e me interessa saber qual é a tensão última. Porque, óbvio, né? Aí eu posso ter, com esses três parâmetros, né? O módulo de elasticidade, a tensão de escoamento e a tensão última, eu posso saber quais são os limites que o meu material aguenta, tá certo? E aí eu posso traçar um diagrama de tensão e deformação e aí fazer análise se aquele material vai aguentar ou não vai aguentar a carga que eu estou colocando, tá certo? Então, pronto, né? Essa é a lei. Então, lei de Hooke, né? Então, vamos fazer agora um entendimento aí, né, gente? Olha lá. Para entender a lei de Hooke, pode se exemplificar em ensaio de tração abaixo, né? Conforme o desenho, né? Fazendo três experiências. Ó. Então, eu tenho uma barra, tá certo? E depois eu tenho uma barra 2 aqui, ó. Uma barra 1 com peso P e uma barra 2 com, né, com menor comprimento, e aí vou ter aqui um deslocamento 1 e aqui vou ter o deslocamento 2 com a mesma carga, tá certo? Bem, são pendurados pesos P, né, de cargas iguais nas barras 1 e 2, né? E as barras são do mesmo material, né? Então, olha lá, ó. Após a aplicação das cargas, verifica-se que a barra 1 possui um alongamento maior que a barra 2, ou seja, esse alongamento é maior do que o alongamento 2, né? Ou seja, essa barra, né, o comprimento dela é maior e ela tem um alongamento maior. Essa barra, o comprimento dela é menor, ela tem um alongamento maior, né? Mesmo o material das barras sendo iguais, existe diferença no alongamento. Pode-se concluir que essa diferença não está relacionada ao material. Claro, né? Porque o material é o mesmo. Eu estou usando o mesmo material, né? Então, eu não posso dizer que aquilo ali digamos assim, esse deslocamento, né? Está acontecendo por causa de material. Não, não pode ser só material, porque senão não teria como fazer, né? Bem, dividindo-se o alongamento da barra, né, o ΔL1, pelo seu comprimento L1, tá certo? E fazendo o mesmo para a barra 2, nós teremos, olha lá, ó, valores iguais, olha aí, ó, de deformação, tá certo? Ou seja, se eu pegar um mesmo material, só que com comprimentos diferentes, se eu dividir o comprimento que aumentou, né? Isso se eu tiver no trecho OA, tá certo? No trecho linear, né, gente? Se eu dividir o comprimento pelo comprimento inicial, eu vou ter o mesmo valor de deformação.
Ou seja, tensão e deformação são proporcionais, ou seja, eu vou estar aqui nesse trecho linear aqui, ó, tá certo? Aí, obviamente, né, eu chamo de deformação a esses dois, e tanto esse quanto esse, se forem feitos do mesmo material, eu vou ter a mesma deformação, tá certo? Bem, variando-se a seção transversal das barras 1 e 2, né, aí, olha lá, na experiência 2, então essa foi a experiência 1, tá certo? Experiência 2. Variando-se a seção transversal das barras 1 e 2, né, e mantendo-se constante a carga P, verifica-se que o alongamento das barras são diferentes, sendo que a barra que possui maior seção transversal alongou-se menos, né? Pode-se, então, descrever esse fenômeno utilizando as expressões e o gráfico abaixo. Olha, então eu vou calcular aqui agora as tensões, a carga, né, e as deformações, e eu vou ver que a barra 1, ó, e a barra 2, elas vão dar, apesar de serem feitas, né, do mesmo material, mas na hora que eu diminuo a seção transversal de uma barra, né, eu vou diminuir a tensão e, obviamente, então, essa barra 1 e essa barra 2 vão ter tensões diferentes, tá certo? Então, se tem tensões diferentes, obviamente eu vou ter, né, valores diferentes para uma barra e para a outra, tá certo? Então, e aí você pode ver que a barra 1, né, ela vai ser mais rígida do que a barra 2, tá certo? Do mesmo jeito, né? Variando-se o tipo de material e mantendo-se a mesma seção transversal e a carga P, né? Verifica-se que o alongamento das barras são diferentes, né? Ou seja, se eu pegar um material ferro e pegar um material madeira, né? Calcular a tensão e a deformação, nós vamos ver que, obviamente, esses materiais eles vão ser diferentes, né? Verifica-se que o mesmo, né, mudando o material, o comportamento da alongamento da barra descreve uma equação de primeiro grau reta, só que com inclinações diferentes. Ou seja, cada material vai levar a uma inclinação diferente. Esse material, né, é o tanto que resiste, que é o modularidade, né? Então, aqui eu vou ter tensão, que é, claro, carga sobre área. Se eu, obviamente, mudar, né, a área, eu vou ter uma tensão diferente. E se eu mudar o material, eu também vou ter uma resposta diferente, né, no deslocamento. Bem, concluindo, né, a conclusão. Opa, peraí, essa experiência 3, desculpe, essa experiência 2, né, que é a barra constante e alongamento diferente, e a barra, o material diferente, né, com a mesma seção transversal e a carga P, né? Vocês vão ver que os materiais são diferentes. Então, óbvio, né, que a linha e a inclinação da linha vão ser diferentes, tá certo? 3, né? Terceira experiência, né? Que foi essa de você mudar. Só um minutinho, gente. Aqui em casa tem esse saco. Bem, então, na experiência 3, o que mudou da 2 para 3 é que nessa aqui só mudou a área da seção, né? E essa aqui mudou o material. Então, vocês podem ver, né? Como que isso vai afetar efetivamente, né? As barras e os materiais que são feitos os corpos de prova, né? Então, né, concluindo com as 3 experiências, né, que o alongamento da barra está ligado diretamente aos fatores, ó, força aplicada, comprimento da barra, né, área da seção transversal e constante do material. Então, essa constante do material, né, que é a lei de Hooke, ela vai, digamos, correlacionar tensão-deformação, tá certo? Sendo que, né, tensão é força sobre área e deformação, né, essa deformação sobre o comprimento inicial a gente chama de deformação, né? Então, obviamente, se eu pegar isso aqui para cá, passar para baixo, eu vou ter aqui o deslocamento, e aqui eu vou ter a tensão, né? E aqui é embaixo, então eu vou ter, né, o que a gente está vendo, chamou, né, de lei de Hooke, né? A expressão entre as tensões e tensões da barra deve ser expressas por tensão é igual a módulo de elasticidade vezes deformação, né? Onde, né, é chamado, né, do módulo de elasticidade ou módulo de Young, né? E obviamente ele representa o quanto que o material é rígido, né? Ou seja, né, gente, na hora que eu for olhar qualquer material, eu tenho que saber qual é o módulo de elasticidade dele. O aço tem um módulo de elasticidade, o concreto tem um módulo de elasticidade, a madeira tem um módulo de elasticidade, a cerâmica tem outro módulo de elasticidade, o bloco de concreto tem um módulo de elasticidade, o solo tem um módulo de elasticidade.
Então, todas as coisas às quais a gente presta serviço na construção, né, nós temos que, então, digamos, descobrir qual é o módulo de elasticidade, né? E aí, com ele, essa variável, né, é a variável que a gente chama de variável do material, né? É o quanto que o material influencia, né, o comportamento, se ele é mais rígido, menos rígido, né? E assim por diante. Gente, alguma pergunta? Professor, no Diga. caso, nós vamos trabalhar mais o módulo de Hooke? Na hora nós vamos trabalhar tudo, né? Nós vamos trabalhar tensão com deformação e modo de elasticidade, né? Então, assim, nós vamos trabalhar com tudo isso aqui. Nós vamos, todos os nossos exercícios, nós vamos calcular, né? Ou nós vamos ter a deformação e multiplicar pelo. Isso, em geral, isso aqui é dado, né? O modo de elasticidade, em geral, é dado, tá certo? Por que é dado? Porque você que define qual é o material que você vai fazer, né? Se é aço, se é madeira, se é cerâmica, né? Quem é que decide como que eu vou projetar? Sou eu mesmo, né? Então, esse material, em geral, ele já foi feito em vários ensaios, né? E os fornecedores que vão te fornecer o material, eles te dão esse E aqui, né? Só que aí você tem que calcular os carregamentos, que você tem que dividir pela área, né? E verificar se as deformações que vão ocorrer na peça, se elas são menores ou maiores do que os limites permitidos para cada material. Entendeu? Sim. Então, pronto, né? Então, nós vamos usar tudo, né? Nós vamos usar as cargas e as áreas, porque a carga eu vou ter que dividir pela área para calcular a tensão. Eu vou calcular a deformação específica, porque eu preciso, né, da variação do comprimento sobre o comprimento para calcular, e eu também vou ter o módulo de Young, que em geral, né, quem me dá são os fornecedores. Aí é o que eu falei para você, em geral, né, a gente entra, calcula a tensão via carregamentos, aquilo que a gente fez, né, no semestre passado, e aí vê qual é o material que você vai usar e calcula as deformações para saber se estão no limite aceitável. Beleza? Professor, eu entendi diferente a pergunta do Jean, não sei se foi isso que ele quis dizer ou que o senhor respondeu. Eu entendi que ele perguntou se a gente vai ver além do ponto B, onde não tem mais onde a reta não é mais constante, a gente não utiliza mais esse módulo. Não vocês aqui agora, né? Não vocês agora. Vocês vão ver que vocês. Eu vou ensinar para vocês. Vou ensinar, não, né? Vou dizer, por exemplo, um projeto em que a gente usa, né? Valores depois lá do ponto A, por exemplo, do ponto B, né? Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha bombardeou, né? Bombardeou a Inglaterra, os engenheiros da Inglaterra, né, eles foram chamados por quê? Porque os abrigos, né, antiaéreos, eles eram feitos todos de aço. E aí digamos, a espessura da chapa de aço que era colocada era uma espessura muito grande. E aí o pessoal falou: olha, cara, nós estamos em guerra, né? Nós não temos como usar espessuras muito grandes, porque senão fica muito caro, né? Nós não temos esse dinheiro, né? Tem que ser uma espessura menor. Aí eles pediram para os engenheiros, na época da Segunda Guerra, né, calcular, digamos assim, o material de modo que ele ficasse aqui, ó, entre B, C, ou entre B até um pouquinho antes de D, ó, fosse daqui até aqui. Por quê? Porque com isso, né, obviamente, se você olhar aqui, ó, ele aguenta uma tensão maior, né? Ou seja, você poderia botar uma espessura menor na chapa, e não importa, porque na hora que explodisse, a única coisa que ele não queria é que o material rompesse. Ele queria que ele pode ficar todo fodido lá, mas não pode romper. É mais ou menos o que a gente vê hoje, por exemplo, no projeto dos carros de hoje, né? Na hora que você encosta num carro desse, ele vai deforma todo, mas ele não rompe. Então, o que acontece? Depende de onde que você quer projetar, né?
Para a construção civil e arquitetura, em geral, nós não vamos chegar nesses limites. Nós vamos ficar aqui no ponto A mesmo, de O até A, aqui, A, B no máximo. Chegando aqui pertinho de B, para nós já é assim, a gente quer ficar um pouco antes de B aqui, né? Até um pouquinho antes de A. Que é agora, o que você tem que entender é, se você projetar perto do O, você vai estar gastando muito material. Se você projetar perto do A, você vai estar economizando material. Então, em geral, né, o que a gente quer é fazer um projeto que fique aqui perto do A, né, em que a gente chega perto do limite de escoamento do material, mas a gente não rompe com ele. Tudo bem? Ok, obrigado. Conseguiu aí? Entender aí, Jean? Sim, sim. Então, pronto. Gente, já tem 1h30 aí que eu estou falando, né? Então vamos aí agora, então eu vou parar, né, a nossa aula agora, né? E a gente na próxima aula continua a partir daqui, tá certo? Então, se alguém quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, né? Eu vou estar fechando aqui, peraí. João Macedo, diga lá, João. Professor, eu só queria te perguntar, você vai disponibilizar esses slides para a gente? Eu vou disponibilizar os slides. Eles já Isso. estão aí, né? Eu já disponibilizei. Ué, estão aqui no Teams? Então, É porque eu cheguei um pouquinho atrasado na aula de hoje. Então, beleza. já estão aí, não é, gente? Que a gente botou aqui, não foi isso? Plano de ensino, né? Já tá aqui. Olha, tem plano de ensino também, tá, João? Tá, perfeito. Então, Obrigado, pronto, o plano professor. de ensino está aí e as aulas estão aí, tá? Para todo mundo, todas as aulas até o final do semestre. Tá tudo aí, tá certo? Bem, mais alguém aí levantou mão? Quem é? Já pode falar que eu respondo. Oi, professor, a minha questão não é sobre a aula, não, mas é sobre aquela vaga de pesquisa que o senhor tinha falado. Ainda tem vaga? Tem, algumas pessoas estão me ligando, né? Mas essa semana, devagarzinho, eu vou procurar um por um das pessoas que me ligaram, né? E aí, assim, não se agoniem, tá certo? É porque talvez a velocidade com que vocês queiram que aconteça não é a mesma, né? Com qual eu posso atender. Então, eu já atendi, eu acho que 2 pessoas, mas ainda vou atender mais 2, que eu acho que talvez você seja um deles que me ligou, né? É você e mais um, tem outro também que eu vou atender. Então, cara, tenham paciência que eu atenderei todo mundo. Ok, eu não cheguei a ligar, não, mas eu vou aguardar. Não, tem que passar lá passa uma mensagem lá no WhatsApp, tá Ok, certo? Aí eu entro em contato, pode deixar. ok. Obrigado. Mais alguém, alguma coisa, gente? Se não, né, eu vou dar boa noite a todos aí, né? Obrigado aí pela presença, né? E bom descanso. Não sei se acho que talvez a maioria vai ter aula ainda, né? Mas aí, quando acabar a outra aula, bom descanso aí. A gente vai se encontrar na quinta-feira. Até logo. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.